Boa noite. Vamos dar início, à nossa reunião da noite, agradecendo primeiramente a Deus, ao Mestre Jesus e aos bons irmãos espirituais, trabalhadores, que desde cedo já estão aqui preparando o ambiente para todos nós. Tenho certeza disso. E é por isso que quando nós adentramos aqui, sentimos uma certa diferença de energia. Mas é isso mesmo. Porque a espiritualidade trabalha, higienizando, preparando o ambiente para cada um de nós. E queremos ou não, cada um que aqui está ou aqui vem, não só encarnados, mas desencarnados, vem por alguma necessidade que às vezes nós não temos na mente, mas sentimos. A espiritualidade sabe e começa já a trabalhar a partir de adentrarmos a casa. Então, eu vou agora ler, antes dos avisos, vou deixar para o final, eu vou ler aqui a mensagem, para logo depois o nosso irmão Milton, para a explanação da noite, que é um tema muito interessante, gente. Eu perdi? Não, está aqui. Uma realeza terrestre. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, e o Milton vai abordar essa passagem que está no Evangelho, para todos nós. Eu vou ler aqui a mensagem da noite, do livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título tem Sementeira e Construção. Está lá na primeira carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, que está escrito assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, essa palavra de Paulo. Então, vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre essa citação de Paulo. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor aos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da boa nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximamos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo algumas coisas em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém,
Vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Fantástico, né? Emmanuel é incisivo. Eu gosto demais de Emmanuel. Pega uma citação simples dessa e faz essa narrativa todinha para nós compreendermos, né? O que Paulo mostrou, colocou para nós, né? Entendermos. Então vamos agora à nossa prece. Eu vou pedir à nossa amiga Maria. Pronto. Tia Linda vai fazer a prece para nós, logo depois o nosso irmão para a explanação da noite. Vamos agradecer nesse momento ao nosso Mestre Jesus por mais um momento de aprendizado nesta casa. Divino Mestre Jesus, que essa paz que sentimos a todo momento com a Tua presença em nossas vidas, abençoando os nossos pensamentos, dando a todos nós o sentimento de amor, de gratidão pela Tua obra, Senhor, pelas Tuas palavras, pelos Teus ensinamentos. E o nosso Deus, Pai de bondade e de infinito amor, nos ampare sempre, colocando em nossas vidas a compreensão desta vida futura, onde todos nós vamos alcançar, se assim melhorarmos. E assim sendo, Senhor, abençoa a todos que estão aqui presentes nessa noite, o nosso querido amigo que vai usar da palavra, ele possa sempre trazer para nós alento na sua palavra. Abençoa a todos que aqui não poderem estar conosco, eles possam também receber a tranquilidade e a paz que estamos a sentir. E assim sendo, Senhor, daremos continuidade aos nossos trabalhos em Teu nome, que assim seja. Posso aumentar, né, Walter? Boa noite a todos. Nos abençoe Jesus, Mestre Maior, e que a gente possa, nesses breves instantes aqui juntos, refletir um pouquinho sobre o tema proposto. Depois dessa leitura do inicial, né, feita por Tião, e essa prece belíssima feita por Lindaci, a gente fica até sem jeito de falar, né? O pessoal fala tão bem. A proposta nossa é tratar do tema proposto, que é uma realeza terrestre, que está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 8, tem essa passagem. Tem uma passagem interessante também no livro Astronautas do Além. É um livro psicografado por Chico Xavier e Herculano Pires, onde ele traz algumas cenas ali das passagens, né, da vida de Chico, bem como as pessoas que conviviam ali com Chico. E, posteriormente, eles faziam um evangelho no lar.
E esse Evangelho no Lar, após a leitura ali inicial e os comentários das pessoas que ali se encontravam, e havia alguma comunicação de alguns espíritos com relação ao tema proposto. Bem interessante esse livro, Astronautas do Além. Chico Xavier, ele ficou bastante conhecido, né, pela sua mediunidade, né, mais de 400 livros publicados, né, psicografados, bem como diversas atividades que ele fazia, mas a que ele mais gostava era a interação com as pessoas. Eram as visitas que ele fazia, as pessoas que o procuravam. Eles faziam muitas visitas, tinham grupos lá que faziam visitas na zona rural, faziam visita em algumas casas de algumas pessoas que não poderiam ir ao centro. Então eles faziam aquelas visitas, bem como a entrega de comida, enxovais e tal. Essa interação era o que mais ele gostava, né, de fazer, porque isso faz com que a gente consiga treinar ou nos melhorar, ou fazer com que a gente consiga avaliar como é o nosso pensamento, como é a nossa prática diante do outro. Porque sem essa interação com o outro, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue avançar. André Luiz diz isso, né? Entre você e Deus, né? Ou seja, entre você e a perfeição, entre você e o despertar, entre você e a iluminação, o outro é a ponte, o próximo é a ponte. Então nós precisamos do outro, né? Não adianta se isolar, né? Não ir para o cume de uma montanha, se isolar e acreditar que ali a gente vai evoluir. De fato, isso não vai acontecer. A evolução ela se dá realmente na medida que nós somos testados, porque nós estamos num planeta escola e a escola está preparada para gerar testes, desafios, dificuldades e a partir daí a gente ir nessa interação aprendendo, porque a proposta da vida, de estarmos no planeta Terra, é sair dela melhor do que a gente chegou. E sair melhor do que a gente chegou é a gente trabalhar justamente essas nossas emoções, sentimentos, ações, para que a gente realmente consiga se entender que somos espíritos. Quando a gente tem essa conscientização de que somos espíritos e que estamos dentro de uma indumentária carnal, que é um personagem que veio pronto, preparado para lidar com os acontecimentos da vida, a gente começa a fazer uma distinção. Então quem lida com os problemas, quem lida com os desafios é o espírito, não o personagem. Então Chico, quando ele, né, no capítulo 10 desse livro, Astronautas do Além, conta que eles, certo dia, foram visitar, fazer alguma distribuição de alimentos em uma zona rural um pouco distante. E daí conversaram com as pessoas, fizeram os trabalhos, né, que eles foram ali propostos para fazer, e ao término dali, quando terminou toda aquela ação, né, de Chico e mais 4 pessoas que estavam ali com ele, quando eles já iam embora, eles notaram lá no finalzinho da rua de terra, ali daquela zona rural, tinha uma casa isolada. Uma casa, um quartinho ali isolado, e uma senhora sentada em uma cadeira de rodas na frente do quarto, ou seja, na frente da casa. E Chico olhou e ela acenou para aquele grupo e o Chico disse, vamos lá. E quando chegou lá, a senhora muito simpática, conversando com o Chico, não pediu nada, a não ser que eles ficassem ali fazendo uma oração junto com ela. E aí eles ficaram admirados com aquela postura daquela pessoa que estava ali em cadeira de roda. E aí fizeram algumas orações, oraram, conversaram, e Chico começou a perguntar, né, de onde ela era, se tinha parentes. Ela não tinha parentes, vivia sozinha dentro daquela casa. Não tinha recursos materiais, ela vivia da doação de vestimentas ou a doação de alimentos para poder se manter. E os vizinhos ajudavam, passava um, ia ajudando, passava outro, fazia alguma coisa. Então ela estava numa situação realmente bem difícil. Segundo o capítulo 10 desse livro, diz uma situação de sofrimento. Então ela estava nessa situação de sofrimento, e daí Chico e os 4 amigos que estavam ali visitando ficaram impactados com aquela cena, e aí voltaram, né, para as suas casas, para o centro. À noite foram fazer o Evangelho no Lar, juntou todo o grupo e foram fazer o Evangelho no Lar. Quando estavam abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo para
fazer qual tema ia aparecer ali, para eles fazerem os comentários do Evangelho no Lar, a lição que saiu foi capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, item 8, uma realeza na Terra. Justamente o tema que foi proposto para a gente conversar. Então abriu aleatoriamente, nós espíritas desconfiamos que não é tão aleatoriamente assim, mas aí eles abriram uma realeza terrestre, leram ali, é uma rainha, um espírito que se intitulou Uma Rainha da França. É uma publicação que foi feita em Havre, em 1863. E aí essa mulher que falou que era, escreveu, assinou como uma rainha da França, ela disse que viveu realmente como rainha na França, mas que ela perdeu diversas oportunidades. E ela está ali, na realidade, lamentando a sua encarnação de rainha. E no final ela diz, os homens correm bastante para acumular coisas. Tentam acumular como se fosse juntar tudo isso para sempre. Mas aqui, do outro lado, as ilusões se somem, as ilusões se esquecem, as ilusões desaparecem. Então ela está ali lamentando. E aí o Chico fica impactado com aquilo, né? E aí pergunta aos espíritos que estavam ali presentes, um deles, Epifânio Leite, é um espírito que foi poeta da cidade de Fortaleza, no Ceará, e Epifânio Leite estava ali justamente nessa reunião e disse, eu conheci essa senhora. Não a do capítulo 2 do Evangelho, mas a senhora a qual Chico visitou. Ela foi uma mulher muito abastada, tinha muito dinheiro, mas só que ela não soube lidar com o dinheiro. Ela vivemos juntos, vivemos próximos há 4 séculos atrás, 400 anos. Então ela era muito amiga das pessoas que faziam o bem para ela, mas quando ela não gostava de alguém, ou as pessoas não faziam o bem, ela usava de total crueldade. Então falou e começou a falar que realmente ele lamentava, inclusive no capítulo 10 ele deixa um poema para ela. E aí a conclusão, né, que eles chegam, um outro espírito se comunica também, chamado Irmão Saulo, e aí ele diz que de fato o problema não é o recurso financeiro, o problema não é o dinheiro, o problema é que a gente, ao invés de utilizar aquela ferramenta para o progresso, para avançar, para crescer, ela geralmente é utilizada como orgulho, como vaidade, como egoísmo, né? A avareza. Então tem tantas coisas, né, e aí inseridas que você não é dono do dinheiro, mas o dinheiro é dono de você. Então aquilo acabou levando ela, o orgulho, a vaidade, ela acabou realmente não tendo uma boa reencarnação aqui na Terra, a reencarnação dela. E aí o irmão Saulo conta que ela vem reencarnando na Terra diversas reencarnações e apagando o brilho de princesa, o brilho de rainha que ela tinha nessas encarnações, até que ela solicitou à espiritualidade que viesse em uma situação que ela pudesse realmente aprender algo. Então, ela mesma que pediu essa encarnação dela, em uma cadeira paralítica, quase que isolada e esquecida do mundo. Ela mesma que pediu. E note que isso é comum para os espíritos que já chegaram a uma conscientização. Porque nós somos espíritos, então se eu pedir algo para mim, o que é que a gente pede? Todos nós pedimos, e é unânime isso, né? Todos nós pedimos saúde. Todos nós pedimos saúde. Quem é que não quer ter saúde? Mas para o espírito ter saúde ou ter doença, qual é a diferença? Nada. Para o espírito vai ser até bom, porque ele vai estar passando por uma prova, um teste, e o espírito, né, nós vamos aprender com isso. Mas nós nos confundimos com o corpo que anda. Então nós achamos que todos os nossos petitórios, as nossas orações são em torno do corpo, não são em torno do espírito. Porque falta para todos nós a real conscientização que somos espíritos. Falta para todos nós. Para os espíritos que já chegaram na angelitude, para eles tanto faz ter dinheiro, não ter dinheiro, ter saúde, não ter saúde no corpo, porque o espírito está intacto. Aquilo é uma prova. É como se nós fôssemos para um
cursar alguma universidade, fazer algum curso, e ali o professor botasse a prova mais difícil. Aí iria testar se nós realmente aprendemos. Não, mas eu não quero essa prova difícil, eu quero uma prova mais fácil. Tem uma prova só de assinalar e não, para mim, mesma coisa. Nós não iríamos aprender. E a proposta de estarmos no planeta escola, planeta de provas e expiações, é um planeta para a gente aprender, para a gente avançar. Como eu falei, sair dele melhor do que a gente chegou. Então essa é a proposta da vida aqui na Terra. No livro Fonte Viva, que Ian leu agora há pouco, na mensagem 168 desse livro, tem uma frase interessante de Emmanuel, que é um livro psicografado por Chico Xavier, e Emmanuel ele diz assim, entre o berço e o túmulo, inclusive o título da mensagem é essa, entre o berço e o túmulo. Mas ele diz, entre o berço e o túmulo, a criatura humana, os homens, têm apenas o usufruto da terra, têm apenas o usufruto das coisas que chegam para ele, mas com o fim de chegar à perfeição. Então note, nós somos espíritos e nós recebemos um corpo, uma família, um emprego, dinheiro, pessoas, carro, vieram um monte de coisas. Até o corpo são coisas. Então, como o espírito vai lidar com isso, aí é onde está o teste. É onde está a prova. É onde está a prova. Como é que o espírito ele vai lidar com isso? Inclusive com o corpo. O corpo é material. O corpo é material, o carro é material, o dinheiro é material, tudo é material. Se a gente não se desvencilhar e começar a enxergar o corpo como algo à parte do espírito, é uma indumentária que vai nos ajudar no processo de interação com a vida, mas nós nos confundimos e começamos a pedir para o corpo. Note a dificuldade. Mas isso não quer dizer que a gente está atrasado, né? Realmente a gente está um pouco atrasadinho nesse processo de evolução. Né? Mas não quer dizer que a gente não evoluiu. Né? Eu falando ontem com um colega, no passado nós sabemos que o Circo de Roma, por exemplo, essas coisas que eram públicas, né? As pessoas iam para a arena ver os leões, as pessoas serem jogadas lá para brigarem com os leões, quer dizer, serem comidas pelos leões. E ali era entretenimento. Um certo dia, no domingo, as pessoas iam lá comer pipoca, quer dizer, eu nem sei se tinha pipoca, né? Talvez tinham, saiba, naquela época tinha pipoca, tinha, a gente não sabe se tinha pipoca, mas as pessoas iam lá para brigar com os leões, quer dizer, e ali era um entretenimento, as pessoas aplaudiam, as pessoas... Hoje em dia isso não é permitido, hoje em dia isso não é aceitável, né? Então as pessoas, elas vêm criando uma consciência diferenciada. É claro que nós já deveríamos estar uma conscientização maior, né? Tá tendo aí a guerra, as brigas, né? Daqui a pouco começa outro tipo de briga, porque vai começar a política. Aí tem tantas brigas, tantas confusões aí, esquecemos que somos espíritos, mas evoluímos. E a Terra, nós sabemos que quando acontece aquelas enchentes, né? Enchentes, aconteceu alguma coisa, as pessoas se reúnem, começam a ajudar as pessoas. Então existem gente boa, né, que acabam ajudando outras pessoas, né, e as pessoas ainda elas se comovem, tal qual a parábola do bom samaritano, né, aquele que foi ali, ele se moveu de íntima compaixão, porque a gente começa a se transformar quando algo toca em nós. É diferente da gente fazer uma doação por doar. Doação em épocas natalinas, doação em épocas X ou Y. Se aquilo não tocar em nós, é apenas uma doação. Quem recebe, agradece, com certeza. Mas, para a gente não faz tanto efeito. E aí, quando acontece isso, tem um vídeo que rolou bastante nesses últimos meses aí na internet, que foi de um senhor, não sei se vocês já viram, um senhor de 78 anos, vive no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, e vivendo ele e a esposa perdeu o emprego, a idade parecida, mas a esposa perdeu o emprego, e aí ele ficou sem condições de manter a casa, de manter as contas básicas ali em dia, bem como alguns medicamentos. E aí ele teve que voltar ao mercado de trabalho. E aí ele se inscreveu, quem é que vai contratar? Né? Tem essa dificuldade, tem essas barreiras, tem esses tabus ainda, infelizmente. Né?
que isso se quebre ao longo do tempo. Mas ele se inscreveu para ser entregador. Entregador tipo um iFood, ser entregador de alimentos. Foi de uma rede chamada Starbucks, tem um terceirizado ali que faz as entregas de cafés e lanches. E aí ele foi fazendo as entregas. Fez mais de 6.000 entregas. A esposa ia dirigindo e ele ali fazendo as entregas. Certo dia ele foi fazer entrega, aquelas casas dos Estados Unidos, de madeira, aquelas coisas, sempre é um pouquinho alta, 2, 3 degraus para subir. Então, certa vez ele foi fazer uma entrega, a mulher que estava dentro ficou olhando na câmera, um senhor se aproximando. Quem é esse senhor que está se aproximando com algo na mão? Não suspeitava que era um entregador. E aí ele foi, pegou no corrimão com muita dificuldade, subiu os degraus e com muita dificuldade deixou lá o alimento. 78 anos. Então ela ficou, ele é um entregador? Como assim? Aí conversou com ele contou a história. Ela se comoveu e fez uma vaquinha, essas vaquinhas da internet. Ele arrecadou $1 milhão, 5 milhões de reais, para poder se aposentar com dignidade. Então ali várias pessoas ao redor do mundo fizeram doações. Então as pessoas se comoveram. Com aquela cena, onde vê outra pessoa ali passar por uma dificuldade. Tem um outro vídeo também, que eu até repostei esse vídeo, que era um senhor que estava carregando uma carroça, aquelas carroças que tem tipo de geladeira, né? O pessoal faz com geladeira, carregando algumas coisas de recicláveis, papelão, essas coisas, e ele estava subindo uma ladeira muito íngreme, uma ladeira que era assim. Ele não conseguia subir a ladeira, claro, né, direto, mas ele fazia zigue-zague. Ele ia um pouquinho assim, depois ele ia um pouquinho assim, até chegar no alto, né? Fazendo assim, mas aí com muita dificuldade, porque passava muito carro, muita moto. E o título do vídeo que eu vi, alguém repostou, e aí o título foi: muitos passaram e viram, só um parou. Porque na medida que ele fazia isso, parava um pouco os carros e motos passarem, quando não vinha mais ninguém ali, um motociclista parou, o entregador parou ali, foi e ajudou ele a subir. Então é como se a parábola do bom samaritano se repetisse constantemente, e a gente com muita dificuldade para enxergar realmente isso. Várias pessoas passaram, então a gente tem essa dificuldade. A gente não se entendeu enquanto espírito, e em alguns casos a gente se acha que evoluiu bastante, a gente não evoluiu nada, né? Nós estamos no planeta Terra, né? Emmanuel diz isso no livro Evangelho por Emmanuel, na mensagem 356. Ele diz: os santos e os heróis ainda não residem na Terra. Nós somos um misto de luz e sombra, inteligência e ignorância, amor e egoísmo. Nós somos um misto disso. Todos nós que estamos aqui somos um misto disso. Todos nós estamos brigando, estamos nesse conflito interior, nós estamos ainda sem entender de fato. Nós suspeitamos que a vida, que a encarnação, que é isso, mas a gente ainda não compreendeu porque a gente não vive tal qual. A gente não vive, a nossa lida com as pessoas é com título. A gente olha para as pessoas, se estiverem bem vestidas eu vou atender, se estiver mal vestida aí, se estiver assim aí vai ser um assalto, e assim não sei o quê. Então, meu pai, é minha mãe, é meu filho, é minha filha. É claro, tem essa incumbência nessa vida, mas ali tem um espírito, que a gente não sabe da sua trajetória, de onde veio, para onde vai, o que é que está lutando aqui nessa vida, né? Quais são as suas más inclinações ou boas inclinações que está trazendo para tratar com a gente. Então, essa é, de fato, a proposta da vida, a gente tentar enxergar isso de uma forma melhor. Por isso que o Espiritismo vem com todos esses ensinamentos, um manancial de informações, o próprio Kardec com tantas informações e Chico com tantas outras informações. Mas informações por si só, sem ação, ela não tem efeito. E o Lúcio diz isso no livro Jesus no Lar, capítulo 3. Ele diz: o orvalho no lírio é diamante. Como se as gotas d'água em flores é uma maravilha, mas as gotas d'água em uma terra vira lama. Então note o que Neo Lúcio está falando. A informação por si só, ela não salva. Se a gente não transformar em ação. Então a água nas flores é uma bênção. A água na terra vira lama. Note o comparativo que ele faz. Essa é uma grande dificuldade nossa, né? A maior dificuldade nossa
né, de compreensão ou de vivência, né, de entendimento de que somos espíritos, é a nossa falta de conscientização da nossa finalidade aqui na Terra. A nossa falta de compreensão do propósito aqui na Terra. Por isso que muitos falam que a dor, ela de fato nos ajuda nesse processo de compreensão. Né? Todos nós sabemos, não que o Espiritismo faça apologia à dor, não. A recomendação é, se a dor estiver aqui, vá para o outro lado. Mas tem dores que é inevitáveis. Tem dores que batem a nossa porta sem que a gente, né, consiga fugir dela. Então, vamos encontrar. Mas aí é onde está, talvez, é o X da questão. Tem um psiquiatra, médico psiquiatra, já desencarnado, Flávio Gicovati. Ele tem diversos livros interessantes. Um deles é chamado Mudar. Mudar. O quão difícil é mudar, ele fala disso. E ele diz, ele não é religioso. Ele nem acredita em nada religioso. Talvez hoje, desencarnado, ele já comece a pensar um pouco diferente, né? Eu fiz um curso com ele, tudo louco para encontrar com ele lá, né? Do outro lado. Mas ele falava que para mudar, requer algo muito firme, algo mais incisivo na nossa pele. Precisa de algo mais claro, para que a gente crie a conscientização que aquilo está nos fazendo mal ou fazendo mal a outro. Aí, a partir daí, a gente muda. É muito difícil você mudar um comportamento querendo de uma hora para outra, eu vou mudar isso, aquilo. Muito difícil. Consegue, sim, mas ele disse que é mais fácil e tem mais intervenção. É tanto que há uma pesquisa que saiu alguns anos atrás com pessoas acho que eu já falei aqui sobre isso, pessoas que eram diagnosticadas com cardiopatia, tinham alguma doença, né, ali no coração, eles não eram saudáveis, não tinham nada, fizeram os exames e aí constatou que eles tinham algum problema cardíaco. E aí o médico passava uma recomendação para eles. Olha, está aqui todos os seus exames, você precisa seguir uma recomendação médica. De 10, só 3 seguiam. De 10, só 3 pessoas seguiam. Então, note a dificuldade. Né? A ciência, o exame, está ali, tudo descrito aqui. Se você fizer de 10, 3, imagine as recomendações de Jesus. Veja a dificuldade de mudar. Há mais de 2 milênios, é certo que houve diversas deturpações dos seus ensinos, mas o Espiritismo veio para resgatar justamente isso e colocar uma luz diferente, né, para que a gente pudesse entender melhor, né, ali o que de fato está se passando, né, naquelas mensagens, nos versículos, nas passagens bíblicas, para a gente poder tentar. O esforço é permanente. A mudança ela é bem difícil, mas o esforço nosso deve ser permanente. E estamos todos, né? O pessoal às vezes diz, não, mas você que está aí e faz palestra, eu sou pior do que todos. Eu fui dar uma palestra há um tempo atrás num centro em Surubim. Lá tem 3 centros que eu já fui. Um eu vou todos os meses, um eu vou a cada 2 meses, 3 meses. E um viu eu dando uma palestra lá e disse, no aniversário do lado da casa você vai dar a palestra. Eu disse, para não ir todo mês em Surubim, aquela coisa, não, vamos, aí combina aqui com o pessoal do centro, porque eu não venho para cá, eu vou para lá, e fui. Aí na preparação, às vezes tem casas espíritas que chamam para um quartinho, para fazer uma oração, essas coisas natural. E aí ela chamou e disse assim, eu estou vendo muita luz em você. Aí eu olhei, eu pensei que o celular às vezes fica ligado, né? Aquela lanterna sem querer, então eu olhei assim, mas não era, ela disse assim, olha, é que essa sua luz ilumine. Eu disse, minha filha, aqui só tem treva. Aqui é tanta treva. Se eu lhe contar a história, você vai mandar eu fazer, você vai dizer que eu sou obsidiado. E mandar eu tomar uns 200 passos daqui, toda segunda-feira. E aí, mas dei a palestra, foi tudo certo. Não sei se foi certo, porque até hoje ela não me chamou mais. Só foi aquela vez. Mas às vezes a gente se engana, né, com as pessoas, né? Mas fulano é isso, fulano... mano, na Terra não existe santos e nem heróis, ainda. Somos um misto de luz e sombra, inteligência e ignorância, amor e egoísmo. Então todos nós temos isso. Flávio Gicovati, nesse livro Mudar,
ele tem uma frase interessante que eu ainda não compreendi, mas vou deixar para vocês também ficar inculcado nele. Ele diz assim: mudar não é pretender mudar, não é correr para mudar, não é implementar mudança. Mudar é aceitar. Ele diz que mudar é aceitar. Aí eu estou ainda estudando essa... Faz sentido, né? Mudar é aceitar como eu sou. Então eu não tenho luz, eu tenho treva. Então, mas se eu negar a minha sombra, não, eu não tenho isso não, eu não sou egoísta, não, eu não sou orgulhoso, eu não sou vaidoso, não, eu não sou isso. Então, como é que iremos implementar uma mudança ou mudar um comportamento se a gente acredita que não é assim? Então, talvez seja nessa linha de pensamento, né? Precisamos realmente conscientizar-se, aceitar-se. E se nós pegarmos essa frase dele e colocarmos espiritualidade ou espiritualismo nela, aceitar que somos espíritos. Aí sim nós conseguimos mudar, né? Pedir licença a ele para mudar a frase dele, né? Ele está desencarnado, mas talvez seja isso, né? Mudar é aceitar que somos espíritos. Aí, a partir daí, um esforço contínuo, claro, porque o que a gente já vem adquirindo de comportamento ao longo dessas nossas encarnações, já vem consolidando. É o que Alexandre disse no livro Missionários da Luz a André Luiz, quando ele diz que mentes cristalizadas. Ele fala das mentes cristalizadas, né? Então nós ainda temos as nossas mentes cristalizadas para diversos assuntos, diversas disciplinas. Precisamos realmente tentar, né, modificar. Talvez essa modificação seja interessante, né, que a gente comece a implementar ela em nós. Tem um livro interessante que é Palavras do Infinito. Um livro, Palavras do Infinito. É um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e aí Emmanuel ele é categórico, né, nesse livro, né, porque ele diz que a nossa dificuldade, talvez, em implementar uma mudança é porque as criaturas humanas criaram um Deus antropomórfico, quer dizer, um Deus com características humanas, e aí deixaram de lado o reino dos céus e colocaram e correm a todo custo para criar ou para conquistar o reino na terra. Então veja o que Emmanuel diz nessas palavras do infinito. Nós deixamos de lado, e se nós fizermos essa análise sobre as nossas petições, o que a gente pede, isso, aquilo, outro, né? A gente vai entender isso. A gente não está pedindo para o reino dos céus. A gente não está pedindo para quando estiver no mundo espiritual. A gente está pedindo para aqui, para a terra, para o agora. Então ele diz que nós deixamos de lado o reino dos céus, tanto falado por Jesus, e vamos correndo atrás do reino da terra. E de fato, talvez seja isso que a gente acaba, né, fazendo. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 65, ele diz isso, né? A maioria dos crentes, quer dizer, a maioria dos religiosos vão para suas casas de orações, que são casas de orações, igrejas, templos, né, apenas pedir. Raros são aqueles que vão, de fato, com a verdadeira necessidade do Espírito, que é melhoria dos conhecimentos, buscar ou pedir melhoria dos conhecimentos, renovação interior e a terceira, são três coisas, né? Melhoria dos conhecimentos, renovação íntima, né? Renovação interior e aproveitamento das oportunidades espirituais. Então, note o que devemos pedir em nossas orações. Senhor, dá-me mais conhecimento, para que eu possa implementar uma renovação íntima, que é tentar enxergar a vida com um olhar de espírito. Aí vai ser mais fácil, não é que não vai existir dor, vamos, porque estamos todos no mesmo barco, mas teremos uma visão diferenciada sobre a vida e abre meus olhos para que eu possa enxergar as oportunidades que vêm através dos desafios, através dos testes, através das dores. Ver se eu já excedi o horário, quase. Então é justamente isso, né, que a gente precisa buscar. Tem um livro interessante de Levi Tolstói, que é o meu escritor favorito. Ele é russo, né, um dos maiores escritores realmente da Terra. Ele, inclusive, tem livros dele. Eu nunca li os livros dele,
psicografado, porque tem um livro dele psicografado por Dona Ivone do Amaral Pereira, Ressurreição e Vida, de Levi Tolstói. E tem outros também, 3 ou 4 outros, mas não é da Federação Espírita, é de outros, e aí a gente fica um pouquinho sem saber, né? Porque às vezes a pessoa pode ser alguém que tenha o mesmo nome, né? Então a gente não sabe. Mas Dona Ivone do Amaral Pereira, ela era uma médium, foi a que escreveu Memória de um Suicida, né? Uma médium realmente de mão cheia. Então, provavelmente, é Levi Tolstói. Mas os livros dele em vida são fantásticos. Principalmente os depois da conversão, depois que ele se converteu, depois que ele virou religioso, depois que ele entendeu melhor a espiritualidade. Então, ele escreveu livros, Deus está dentro de vós. Cada livro fantástico ele escreveu. Tem um livrozinho dele, é um conto, na realidade, muito pequeno, dá 20 minutos. Talvez mais tarde, amanhã, vocês buscam na internet. Como é de 20 minutos, né, é rapidinho, você senta, nem termina de almoçar, já terminou o conto. De quanta terra precisa o homem? E é um dos maiores escritores da humanidade, né? Levi Tolstói. Então tem esse conto, de quanta terra precisa o homem? Tem livro na internet. Vou resumir aqui, vou pular umas partes para não tirar a surpresa da leitura que vocês vão fazer, né? Mas esse livro é interessante, que ele diz assim, ele conta a história de um camponês. Vivia num sítio, numa fazendazinha pequena, ele, a mulher, os filhos e tal, e de repente ele sempre recebe pessoas que passam lá, e aí ele oferece uma água, alimento, que as pessoas saem andando, naquela época não tem carro para andar, essas coisas, né? Então iam andando, e aí ele de vez em quando ajudava alguém. Só que o pessoal passava, ia prosear, ia conversar com ele. Dizia, poxa, você tem pouca terra, você precisa ter mais terra. E aí aquilo foi, preciso ter mais terra. Então ele começou a comprar mais terra, passava outro, então ele foi multiplicando as terras dele, porque ele achava que para ser feliz, para ele criar uma segurança, ele teria que ter mais terra. Quanto mais terra ele tivesse, ele teria uma segurança. E aí ele foi crescendo naquilo, e a mulher disse a ele, nós temos que ter mais terra, e ele também queria ter terra. Sei que um certo dia, e um passante lá, e o passante disse, olha, eu comprei umas terras de uns índios, que fica a tantos quilômetros daqui, um pouco distante, mas lá tem terra que você olha, é igual o mar, é infinito. Muita terra eles têm. E como foi que você fez para comprar? Não, eu comprei uns presentes, umas roupas, uns negócios, outro, e aí eu levei para os índios, e aí eles gostaram de mim, eu levei os presentes, eles gostaram de mim, e aí eles fizeram um preço bem barato. Quanto você comprou essa terra aqui? Não, eu comprei 10% desse valor, você compra uma terra, mesma terra lá. E dá para plantar? Dá. Então ele ficou com aquela ânsia, não tirou aquilo da cabeça, com alguns dias depois ele foi lá atrás desses índios. Encontrou os índios. Levou um monte de presentes. Muitos presentes para os índios gostaram dele, aí ficou ali com ele, jantaram, e passou ali a noite conversando, e aí, a certa altura, ele disse, olha, eu queria comprar umas terras de vocês. O índio disse, não, eu não vou nem vender a terra para você, eu vou dar a terra para você. Nós gostamos de você trouxe uns presentes para a gente, nós gostamos. Isso é mesmo? Vamos dar. Tranquilo, amanhã, quando o sol nascer, a gente se encontra lá naquela árvore. E aí ele ficou para saber qual era a terra dele, né? Tinha que chegar lá, achou que tinha muita gente esperando, então ele nem dormiu. Ele não dormiu, ficou só olhando quando o sol nasceu. Quando o sol nasceu, ele já correu para lá, os índios já estavam lá. E aí ele disse, pronto, cheguei, aqui, pronto, aqui você vai escolher a sua terra. Mas como assim? Não, você pega uns piquetes, pega umas pedrinhas, e aí você sai marcando a terra que você quiser. Você mesmo que vai escolher. Mas qual é a quilometragem? Qual é isso? Quantos quilômetros? Quantos metros? Não tem problema. Quanto você conseguir marcar, a terra é sua. Só tem uma condição. Quando você precisa voltar, está aqui no mesmo ponto antes que o sol se ponha. E aí ele disse, opa, um dia inteiro eu vou andar. Aí ele começou a andar, marcar a terra, aí ele viu um riacho. Isso, aquele riacho era para estar, eu vou naquele riacho. Aí voltou, se aprumou, tirou os piquetes, botou, aí foi lá, pegou o riacho. E depois viu uma cachoeira, não, aquela cachoeira eu tenho que pegar. E ele saiu colocando, e cada coisa, e aquelas frutas, muitos pés de fruta, não, eu vou também pegar. Então ele saiu colocando. Quando foi
no final da tarde, o sol já se pondo, ele tem que voltar. E aí ele saiu correndo. Ele saiu correndo, e o sol já se pondo, e ele enxergava que parece que eram os índios que estavam ali, porque ele estava muito distante, mas ele saiu correndo. Quando ele chegou próximo, o sol se pôs e ele caiu morto. Moral da história. Nós corremos tanto, e essa história não quer dizer apenas de coisas materiais, mas nós corremos tanto para alimentar tantas coisas dentro da gente, ou em busca de tantas coisas, mas no fim precisamos devolver o corpo e voltar, porque não é o corpo que vive, é o espírito que vive. Então a proposta do Espiritismo é abrir a nossa compreensão, para que a gente entenda de fato que todos nós somos espíritos, e espíritos não podem viver tal qual corpo que anda. Gratidão a todos vocês. Espinhaço doendo, né, Tião? Desculpa, Tião, eu tô até baixado. Você é baixinho, viu? Bem, gente, vamos agradecer a Milton, né, pela excelente explanação da noite. Muitas abordagens que ele fez aqui para a nossa compreensão. Entendermos que, quando realmente compreendermos que a busca de cada um é pelo que está dentro de nós, no íntimo, e nunca no exterior. O exterior é só o material, e o material fica. O que levamos é tudo que construímos dentro de nós. Tenho certeza disso. Então vamos buscar mais, né? É claro que a matéria ainda, né, nos leva a ter, a querer, mas a gente vai controlando, vai devagarzinho e vai pensando também mais no lado espiritual, que é exatamente a proposta nossa de estarmos aqui no plano terrestre, é de buscarmos desenvolver a nossa evolução espiritual. Bem, gente, não vou passar muito aviso não, que nem decoro eu decoro. Mas lembrar aqui, inclusive Soares pediu, é o 20º ano, é o segundo ano do semestre, né? Que tem um tema, é o 20º, né? Poxa, muito bem. Que tem um tema, o amor que transforma, os caminhos para a superação das dores do mundo. De 31 de julho a 2 de agosto. E tem vários, né, expositores, gente, muito bom. Olha, Alberta Almeida, Ana Tereza Camasmia, André Trigueiros, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio Moraes, Rossando Clinton, Rodrigo Salles, Tiago Brito e muito mais, né? Algumas informações, esse prospecto está ali, tem telefone, tem tudo. Quem quiser se interessar, tem o telefone e busca, tá bom, gente? Vamos agora pedir a nossa irmã Lindaci, lembrando que nós vamos ter, né, os nossos passes individuais. No momento da prece, todos nós recebemos os passes coletivos. Eu tenho que ir. Senhor Jesus, agradecidos estamos pelo trabalho da noite, pelo que aprendemos, pedindo como sempre, Senhor, para aqueles que não puderem estar conosco, possam encontrar
dentro do seu lar, tranquilidade, harmonia, para vivenciar a vida com mais amor e mais sentimento. Ilumina todos que precisam de Ti nesse momento, em qualquer circunstância que eles estiverem a passar, Senhor. Dai ajuda aos familiares que nesse momento estão sentindo a dificuldade da ausência de uma mãe que partiu hoje. E nós sabemos que todos nós que estamos aqui presentes ainda no corpo físico, temos sempre a certeza da proteção que temos dos nossos benfeitores espirituais. Nos conduz ao nosso lar, Senhor, levando para aqueles que ficaram a esperança, a alegria e a certeza de momentos melhores em nossas vidas. Nos ampara a todos, abraçando com Teu coração divino, para que possamos assim, Senhor, caminhar sem tanto tropeço. Obrigado por tudo de bom que Tu nos concede. E assim seja.